Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Você sabe o que é uma narrativa? A narrativa é um tipo de texto que serve para narrar, ou seja, contar uma história. Em toda narrativa há um narrador. Ele pode ser um narrador personagem, no qual, além de contar a história, ele também participa dela. Ou um narrador observador. Ele somente conta a história, mas não participa dela. A estrutura da narrativa segue a seguinte ordem: a apresentação, que é a introdução ou início da história, os fatos e o desenvolvimento, que é o que acontece no decorrer da história, e o desfecho, que é a conclusão, o que acontece no final da história. Os elementos da narrativa são o tempo, que pode ser algo que aconteceu no passado. É quando acontece a história. Pode ser algo que aconteceu no presente, que vai acontecer no futuro. Pode ser algum período do dia, manhã, tarde, noite, ou algum horário específico, algum dia, mês ou ano, e por aí vai. O espaço é o local onde acontece a história. Pode ser uma casa, por exemplo, uma floresta, uma cidade, uma praia, e por aí vai. O enredo é como a história acontece, de que forma que acontecem os fatos, as ações. É a partir do enredo que chega-se ao tema, que é o motivo central do texto. O conflito gerador é o desafio ou o problema a ser resolvido pelos personagens. O clímax é o ápice, o auge da história, o momento de maior emoção, de tensão, de suspense. E os personagens, que podem ser pessoas, animais, objetos, elementos da natureza. Aí vai da criatividade do autor. Há 3 categorias de personagens. O personagem protagonista, que é o personagem principal. O antagonista, que é o personagem que faz oposição ao protagonista, ou seja, é o seu inimigo. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Há também os tipos de discursos. O que são os discursos? São os diálogos, as conversas, as falas dos personagens. Há 2 tipos. Ele pode ser o discurso direto, no qual o narrador utiliza verbos de dizer, como, por exemplo, falou, respondeu, perguntou, declarou, exclamou e muitos outros. Ele utiliza também os sinais de pontuação, que são o travessão, 2 pontos, exclamação, interrogação, aspas. Como neste exemplo, o repórter perguntou à mulher, observem aqui os 2 pontos. O que você está aprendendo com essa quarentena? Tem o travessão antes do início da fala do repórter e também o ponto de interrogação para representar que é uma pergunta. Ela respondeu com um sorriso no rosto, mais uma vez os 2 pontos e o travessão para representar a fala da mulher. Eu estou aprendendo a controlar as minhas emoções. Esse é um típico exemplo de um discurso direto. No discurso indireto, o narrador interfere na fala dos personagens. Ele prefere usar as suas próprias palavras para descrever as falas dos personagens. Como nesse exemplo. O repórter entrevistou uma mulher perguntando o que ela estava aprendendo com essa quarentena. E sorrindo, a mulher respondeu que estava aprendendo a controlar as suas emoções. Vocês observaram que é a mesma história,
só que escrita de uma forma diferente? É isso mesmo. Neste exemplo, o autor não quer marcar as falas dos personagens. Então, ele não utiliza os travessões e 2 pontos e toda a pontuação necessária. Mas ele não deixa de contar a mesma história. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Você pode compartilhar com os amigos. Deixe o seu comentário e não esqueça de curtir o vídeo. É isso aí. Beijos, beijos e tchau, tchau!